Olá, bom dia a todos. Me chamo Márcia Mirelli e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise da qualidade de água dos mananciais superficiais no município de Princesa Isabel, Paraíba. Esse estudo ele foi desenvolvido em parceria com os professores Adriana Araújo, por mim, Vitor Natan e também pelo aluno Cícero Antônio. Ele está inserido no eixo temático de tecnologias para abastecimento de água, aspectos de qualidade, caracterização e monitoramento de águas para consumo humano. Então, né, trata-se de um relatório técnico-científico elaborado a partir de um estudo que foi realizado em outubro de 2023 na cidade de Princesa Isabel, focando na análise de qualidade de água de dois reservatórios, tanto o Jatobá 2 quanto o Açu de Macapá. Essa pesquisa ela se justifica pela importância, né, do reservatório Jatobá 2 como sendo a principal fonte de abastecimento público do município e pelo uso do Macapá por comunidades locais, permitindo então, né, uma análise e, dessa forma, uma comparação entre esses dois mananciais, subsidiando, então, estratégias de manejo sustentável. A importância dessa experiência, tanto para a área ambiental quanto para a gestão de recursos hídricos, está justamente no fornecimento de informações técnicas sobre a qualidade da água, fundamentais para o planejamento e também implementação de estratégias seguras e sustentáveis de abastecimento. O principal objetivo desse estudo ele foi avaliar a qualidade da água nos reservatórios superficiais de Jatobá 2 e Macapá, aqui no município de Princesa Isabel. E para alcançar esse propósito, buscou-se comparar os parâmetros físico-químicos da água com os limites estabelecidos pela legislação vigente, especialmente a portaria do Ministério da Saúde 88 de 2021, que define os padrões de potabilidade para consumo humano, e também a resolução CONAMA 357 de 2005, que dispõe sobre a classificação e o enquadramento dos corpos de água. Também, né, foi utilizado a análise de correlação de Pearson, com a finalidade de identificar possíveis relações entre os parâmetros avaliados em cada reservatório. E outro aspecto importante, né, a ser considerado foi justamente a propositura de medidas e estratégia que pudessem contribuir para a conservação e também o manejo sustentável desses mananciais estudados, de forma a garantir sua utilização segura e responsável pela população. A área de estudo ela está situada em Princesa Isabel, no sertão paraibano. Um desses dois reservatórios tem um papel estratégico no abastecimento público local. Aqui podemos ver o mapa, né, que mostra a localização do município, bem como a área abrangida pela pesquisa. As coletas elas foram realizadas no período, né, de outubro de 2023, durante o período de seca, e isso foi justamente de maneira proposital para poder conseguir observar a qualidade da água em condições críticas, ou seja, quando há um menor volume, quando há uma maior concentração de resíduos. E aqui nós temos o reservatório Macapá, um dos, né, dos reservatórios em análise, que ele foi inaugurado em setembro de 1923. Ele apresenta capacidade de armazenamento de 2,6 milhões de metros cúbicos. E aqui foram definidos 10 pontos estratégicos de coleta, né, levando em conta as proximidades da área, a residência e atividades agrícolas. Né? Então, aqui no quadro 1 é possível visualizar os 10 pontos e suas respectivas coordenadas geográficas e também o mapa de localização desses pontos. Aqui temos o Açu de Jatobá, outro reservatório, né, que foi inaugurado em 1956. Ele apresenta uma capacidade bem maior do que o Açu de Macapá, tem cerca de 7,6 milhões de metros cúbicos, né? E também nele foram definidos 10 pontos de coleta distribuídos de maneira a representar bem o corpo hídrico. Aqui nós conseguimos visualizar no quadro 2 essas coordenadas geográficas, né, dos 10 pontos, bem como o mapa de espacialização desses pontos. Essa coleta de dados, né, ela foi realizada com o apoio de uma sonda multiparamétrica e também de uma canoa para que pudesse ser feito esse deslocamento entre esses vários pontos. E aí esse procedimento de coleta ele seguiu, né, rigorosamente, né, a metodologia, os procedimentos técnicos necessários. Os parâmetros analisados, né, foram turbidez, temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, cor, cloreto e também transparência. Esses indicadores, né, eles vão nos ajudar a entender se essa água ela está em condições adequadas ou não para o consumo humano. Os dados eles foram tratados, né,
no Microsoft Excel 2010, aplicando-se a estatística descritiva simples, bem como a correlação de Pearson. E isso permitiu, né, nos permitiu avaliar tanto a média quanto a variação dos parâmetros, já que a gente consegue estar fazendo esse comparativo com a portaria do Ministério da Saúde, bem como a resolução CONAMA 357 de 2005. E aqui nós temos os principais resultados, né, que foi possível identificar a partir das análises, né? Na tabela 1, que se refere aqui ao açude Macapá, observou-se, né, que os parâmetros de cor, turbidez e cloreto, eles apresentaram valores acima dos limites estabelecidos pelas normativas vigentes, né? No caso, a gente conseguiu verificar que a turbidez ela teve uma média de 10,4 unidades nerfolométricas, né, superando o valor máximo de 5, que é previsto na portaria do Ministério da Saúde. E é importante colocar, né, que Correia 2008, ele diz o seguinte, né, que esse parâmetro de turbidez, ele reflete a dificuldade que a luz tem, né, de atravessar a água devido a sólidos em suspensão. Já em relação à cor, verificou-se, né, uma média aí de 140 miligramas por litro, quase 10 vezes superior ao limite de 15 miligramas, que está disposto na resolução CONAMA 357 de 2005 e também na portaria. E quanto à concentração de cloretos, também apresentou uma média de 391 miligramas por litro, muito acima do limite que é de 250 miligramas, né? Ou seja, isso pode estar associado a várias coisas, dentre estas, o despejo, né, de esgotos domésticos. Já em relação ao açude de Jatobá 2, a gente conseguiu verificar que todos os parâmetros analisados eles se encontram dentro dos limites estabelecidos nas normativas, mostrando então uma qualidade adequada para o abastecimento, mas ao mesmo tempo reforçando a importância, né, de preservar e de continuar zelando para que esse manancial ele possa continuar sendo utilizado para abastecimento público. E em relação à correlação de Pearson, para o caso do açude Macapá, a gente conseguiu ver relações, né, interessantes, porque houve uma correlação positiva entre oxigênio dissolvido e turbidez, né? Também em relação à transparência e oxigênio dissolvido de 0,6, indicando uma correlação moderada entre esses dois parâmetros, o que nos sugere que à medida que a transparência da água ela aumenta, o oxigênio dissolvido ele também tende a aumentar, e por isso houve essa relação entre esses dois parâmetros. E em relação ao açude Jatobá 2, também observou-se uma forte correlação entre oxigênio dissolvido e o pH, né? E indicando boas condições ambientais. Também foi possível observar, né, uma correlação positiva entre a condutividade elétrica e a transparência, né? Isso foi de 0,8, indicando que íons dissolvidos, né, não comprometem a clareza da água. E quanto a cloretos e pH, constatou-se uma correlação moderada, né? De modo geral, o ácido de Jatobá 2, se a gente for fazer essa análise em relação ao ácido de Macapá, ele apresenta uma estabilidade, né, contra esses parâmetros, e isso é importante porque mostra que ele está realmente em condições ainda adequadas para abastecimento humano, né, para consumir, diferente do açude Macapá, que tem muita interferência de atividades humanas, muita interferência antrópica, e por isso ele se mostra, né, com variações muito expressivas nos parâmetros analisados. Dessa forma, né, esse estudo, nessas análises que foram feitas, parâmetro a parâmetro, nos permitiu entender que o reservatório Macapá, obviamente, né, pelo já apresentado, ele tem sinais de comprometimento de qualidade da água, né, em contrapartida, o reservatório Jatobá 2, ele já está ali com os padrões, né, dentro dos limites permitidos, então está apto para ser utilizado. E referente às correlações feitas, a maioria dos resultados, né, positivos se apresentaram como moderado ou forte, indicando sim que possíveis alterações antrópicas ou naturais interferem nesta relação e que entre as principais medidas de mitigação, a gente coloca aqui como propositura ter um controle maior sobre essas fontes poluidoras, né, que estão atingindo esses reservatórios, bem como fazer um processo de revegetação das margens, porque isso é extremamente importante para a preservação da qualidade da água do reservatório, e não mais ou menos importante se trabalhar o contexto da educação ambiental enquanto um processo educativo capaz, né, de promover mudança e transformação social no modo de pensar da população.